Ei, seja bem-vindo! Esse é o podcast MEI, Mães Empreendedoras e Imparáveis. Mas, antes da gente começar, eu quero te adiantar que esse é o dito episódio 0. Mas antes de eu te explicar, roda a vinheta! Bom, vamos lá, que agora eu vou te explicar o que é esse dito episódio 0. Jaque, como assim episódio 0? Bom, esse episódio é o episódio onde eu falo para você quais são as motivações, quais são as intenções desse podcast. Bom, eu já te adianto, as minhas intenções são as melhores possíveis. Não só para mim, mas para você também, que vai acompanhar a gente toda quinta-feira às 7h07 da manhã. Pois é, eu adianto para você que sim, haverão histórias picantes, histórias não tão picantes, histórias masculinas, histórias de maternidade, histórias. A ideia desse podcast é a gente tomar um café junto. Um cafezinho. Por quê? Nada é melhor do que um café para um bate-papo. Bom, e para esse bate-papo de hoje, nada mais, nada menos do que a minha convidada, Jaque Mariano. Bom, nesse podcast não tem convidado. Por quê? Porque esse é o episódio 0, onde eu vou contar pra você o que motiva todo esse movimento aqui dentro do MEI. Bom, o MEI, ele não existia até o ano de 2023. Isso mesmo, você não está ouvindo errado. Mas você vai achar estranho, talvez. Porque se você descer no Anchor ou no Spotify, você vai encontrar alguns outros episódios. E você vai falar, Jaque, como assim? Existem episódios em 2021? Porque sim, esse podcast ele já existia. E eu decidi, por opção minha, não excluir o que já tinha de conteúdo no podcast. Esse podcast se chamava EmpreendaCast. E ele deu início lá em 2021, não aqui no YouTube e nem no Anchor, nem no Spotify, mas sim no meu grupo de Telegram. Um grupo esse que tá bem mortinho, diga-se de passagem. Mas a ideia desse podcast é sim te motivar e te inspirar a ser imparável. Não, já adianto, esse podcast não é só para mães, não. Apesar de eu ser uma mãe empreendedora e imparável, o meu papel aqui é motivar outras mães, outros empreendedores a se tornarem imparáveis. Porque eu entendo que ser imparável é uma escolha, ser imparável é um desejo. Então, eu classifico os empreendedores de duas formas. Os empreendedores por vocação e os empreendedores por boletos. Bom, os empreendedores por vocação são aqueles empreendedores que são os famigerados e inquietos. Isso mesmo, é aquela pessoa que está sempre buscando algo inovador, novo, diferente e sei lá, um tanto de outras coisas mais para poder estar sempre mexendo e sempre fazendo. Não porque ela não está satisfeita, mas ao contrário, porque ela tem o desejo de continuar mudando o mundo. Pois é, nesse processo ela está sempre buscando algo novo, sempre caçando algo para futucar, isso mesmo. E tem os empreendedores por boleto. Os empreendedores por boleto, diferente dos empreendedores por vocação, eles são impelidos por algo financeiro, por algo bem peculiar, que os fazem levantar diariamente, que são os boletos para pagar, que eu tenho e você também tem. Mas, diferente dos empreendedores por vocação, os empreendedores por boleto, eles realmente esperam e almejam uma luz ao fim do túnel. E de repente, se surgir uma oportunidade que faça com que ele ganhe mais e ele não tenha a responsabilidade de empreender, de ele ter que produzir a sua própria receita, ele com certeza vai aceitar. E tá tudo bem, tá? Eu não tô te julgando, longe de mim, cada um no seu quadrado, né? Já dizia os missionários, agora eu esqueci o nome desses missionários, mas ado a ado, cada um no seu quadrado. Então, esses missionários evangelistas que distribuem esse evangelho, eles com certeza concordariam comigo em dizer que tá tudo bem. Você só não pode carregar pedra no seu empreender. Por quê? Porque senão fica realmente muito difícil e fica pesado. E essa não é a ideia. A ideia é realmente fazer algo leve, tranquilo.
E que você tenha, sim, tempo para parar, mas sem desistir. Por quê? O ser imparável não significa que você não vai parar de vez em quando. Significa só que você não vai desistir. E desistir é diferente de parar. Às vezes a gente precisa parar para tomar um café. E esse café vai te fazer parar. E tá tudo bem. Mas depois do café, você continua. Você não desiste. Você avança. Você vai em frente. E esse é o processo. A ideia desse podcast é incentivar e inspirar outros empreendedores, outras empreendedoras a não desistirem. A ideia é trazer histórias que te inspirem e que multipliquem com a sua vida, que você olhe e gere conexão, que gere também identificação. Afinal, quem nós somos, se não pessoas que se inspiram e admiram outras histórias? Histórias muitas vezes que vão nos inspirar e outras que vão nos motivar. Nos motivar a quê? Bom, nos motivar a não fazer igual, a não ser igual. Afinal, aquela pessoa é tão estranha que é melhor não seguir ela, né? Ou só eu que acho que tem pessoas que servem de modelo do que não seguir. Ai, eu sou péssima com piadas, mas tá tudo bem, esse não é meu papel aqui. Meu papel nesse podcast é realmente anfitriar e receber pessoas com histórias únicas. E esse é meu convite para você nesse episódio 0. Que você deixe na nossa caixinha do Instagram pessoas que você quer por aqui. Eu tenho algumas histórias que eu vou trazer por aqui. Eu já trouxe algumas histórias, já trouxe 2 histórias que eu considero as primeiras histórias que deveriam ser contadas por aqui. Tem algumas histórias que já estão sendo gravadas e editadas, provavelmente, eu espero, né, no caso, nesse momento. Mas eu quero muito que você possa contribuir exatamente com isso. Me trazendo aqui nessa caixinha ou nos comentários, aonde você está assistindo esse podcast, pessoas que vão poder contribuir para esse movimento. Pessoas que vão somar, que você acredita que vão inspirar através das suas histórias a te fazer ser uma pessoa imparável. Bom, a ideia desse podcast era te apresentar a ideia e te incentivar a ser imparável. E te contar um pouquinho das minhas motivações por trás desse podcast. Não, esse podcast não é para ser mais um podcast. Não, ao contrário, é para ser o podcast que te inspira e te motiva a não parar semanalmente, ok? Bom, episódio entregue. Eu espero que faça sentido para você, que você entenda agora qual é a real motivação desse podcast, porque eu venho recebendo alguns questionamentos, algumas críticas, e a ideia desse episódio é exatamente essa: sanar todas as críticas e questionamentos e trazer você pro lado de cá, pro lado da força, pro lado da pessoa que decide, que escolhe diariamente não parar. Afinal, se eu fosse ouvir todas as pessoas que já vieram criticar nesse pouco tempo de podcast a minha iniciativa, eu certamente já teria parado. Afinal, para criticar sempre vai ter alguém. Mas para te incentivar, te enaltecer e te apoiar, bom, com certeza você pode contar comigo e com essa família que está se formando por aqui. Afinal, por aqui nós somos empreendedores e imparáveis. Mas, no meu caso, eu sou mãe empreendedora e imparável. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sanado a sua dúvida, que ficou aí pensando quais eram as motivações e intenções por trás desse podcast. Bom, agora você já sabe que não é só mais um podcast, não é só mais um bate-papo, mas é sim um café com bate-papo bem leve, despojado, descontraído, onde a gente vai falar sobre empreendedorismo, maternidade, inovação e o que mais der na nossa telha por aqui, ok? Eu espero você na próxima quinta-feira. Um beijo bem rico. Eu sou Jaque Mariano. Me acompanhe nas redes sociais. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse canal, porque a sua opinião aqui importa. Combinado? É sobre isso. Um beijo bem rico e até a próxima. Tchau!